Como identificar um narcisista ou uma narcisista que são ocultos? Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, especialista em clínica médica e trabalho como terapeuta de relacionamentos abusivos, envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E eu trabalho com esse tema e tenho ajudado muitas pessoas através do meu método Quebrando as Algemas, que é um passo a passo para te ajudar a recuperar a sua autoestima e superar um relacionamento com uma pessoa narcisista. Esse aqui é o meu canal do YouTube, que aborda todos os tipos de assuntos relevantes ao narcisismo e outros tipos de autoconflito e relacionamentos antagônicos envolvendo também pessoas com dependência emocional. E neste vídeo eu vou realmente mergulhar a fundo no tipo de narcisismo oculto. Vamos apenas falar brevemente sobre esses subtipos: o narcisismo evidente e o narcisismo oculto. Talvez eles estejam no trabalho, talvez seja um parceiro de relacionamento, talvez seja seu pai. Então, por que começamos a falar da forma aberta do narcisismo? Primeiro, o que quero fazer aqui é dividir em sessão diferente. Vamos falar primeiro sobre esse autoconceito para aquele narcisista declarado. Agora, quando falamos sobre autoconceito, estamos falando sobre o sentimento de inferioridade, insegurança, sentimento de vergonha, fragilidade, bem como uma sensibilidade a contratempos e a críticas. Esses indivíduos, eles podem parecer muito medrosos, inseguros, arrependidos, frágeis, sensíveis, atacando externamente os outros quando eles estão feridos, podem ficar muito frustrados e atacar os outros muitas vezes. O que acontece nas sessões de terapia é que demora um pouco para você descobrir que você está lidando com um narcisista disfarçado, um narcisista oculto. Talvez isso seja algo com o qual você lidou e demorou aí um tempo para descobrir. Foi saber só na intimidade com essa pessoa. E esse autoconceito é um componente interpessoal. O que o narcisista gosta interpessoalmente? Esses indivíduos interpessoalmente são realmente incapazes de depender ou confiar nas pessoas. Eles invejam os talentos, posses e a capacidade de relacionamentos profundos dos outros. Eles têm uma falta de respeito pelos limites, eles desconsideram o tempo dos outros. Eles podem fazer isso e podem se envolver nesses comportamentos de maneiras muito passivas e agressivas. Porque eles querem ser notados por toda a dor e dificuldade que eles estão passando. E é isso que os torna únicos. E aí que está o narcisismo deles. Nós vamos entrar nisso. Outra área que queremos focar é socialmente. Como são essas pessoas socialmente? Agora, socialmente, eles tendem a ser pessoas muito irritantes. Eles reclamam de forma continuada, eles podem mudar um pouco de emprego, sair de um lugar e ir para outro, eles podem ter um interesse superficial mútuo. Então eles têm um interesse aqui, outro ali, e eles vão de várias áreas de tópicos ou áreas de interesse rapidamente e com um tédio crônico. Eles costumam reclamar de estarem entediados. E agora, nesse caso, aquele tédio crônico, você vai ver que esses indivíduos, com frequência, eles esperam que você os entretenha. E outra área que vamos focar nessa última aqui é a ética. Eticamente, como que essas pessoas são? Então, eticamente, eles mudam os valores para ganhar favores. Eles vão mudar seus pontos de vista e seus valores para se encaixar na multidão, a fim de serem reconhecidos e vistos e certamente ouvidos. Muitas mentiras patológicas, tendências delinquentes, desrespeito à autoridade. Então essas pessoas, quando você junta tudo, elas não se apresentam como o seu tipo narcisista exagerado ou evidente. Então é por isso que muitas vezes eles são perdidos, você não encontra eles. Eu acho que em uma boa sessão de terapia, uma consultoria, o que acontece especialmente, você pode ter uma confusão aqui, o terapeuta pode ficar confuso por se alinhar erroneamente com o narcisista oculto, porque é um indivíduo que se apresenta como vítima, como que está sendo ferido, como o único que está sendo amarrado na linha do trem, e o parceiro, né, aquele maquinista que está conduzindo aquele trem na direção ali para passar por cima. Então por que a gente não examina isso aqui rapidamente? Como vocês podem ver, nós falamos sobre autoconceito, e sobre autoconceito temos aquela inferioridade, dúvida, vergonha, fragilidade, sensibilidade a contratempo e críticas. E, socialmente, eles reclamam de forma contínua, tem pouco compromisso vocacional, múltiplos interesses superficiais, tédio crônico, interpessoal, eles são incapazes de depender ou confiar nos outros, invejam os outros, têm inveja dos talentos dos outros, das posses dos outros, da capacidade de relacionamentos profundos que eles não possuem. Eles têm uma falta de respeito pelos limites, desconsideram o tempo dos outros e eticamente eles mudam os valores para ganhar favores, mentiras patológicas eles podem fazer, têm tendências delinquentes e respeito à autoridade. Então vamos falar sobre o que eles fazem e qual é o tipo de questão central e estrutural aqui, qual é o centro, o cerne disso tudo aqui. E se você já ouviu alguns dos meus outros vídeos que tem aqui no canal, você notou que eu falo muito sobre isso. Nós falamos sobre uma estrutura de superfície, que são aqueles comportamentos que vemos que se manifestam. E o que impulsiona esses comportamentos? O que eu acho que numa terapia, especialmente com transtorno de personalidade narcisista,
o especialista tem que abordar o conteúdo central. Então, o que eles estão fazendo, o que eles fazem? Portanto, eles precisam ter as suas necessidades atendidas e serem vistos como especiais porque sofrem como ninguém. E aí que está o componente do narcisista. Esse é um componente chave, que é o sentimento de vergonha. Sentimento de vergonha e sofrimento únicos que eles estão experimentando e que ninguém mais poderia entender. Eles meio que sofrem com isso, e essa é uma afirmação genuína, mesmo vindo de uma área da patologia que se encaixa nessa necessidade de narcisismo crônico, precisam ser reconhecidos pelo quanto eles sofrem agora. Outros não os reconhecem facilmente como prejudiciais. Eles podem não perceber até que já estejam numa situação e sejam inteligentes para expressar aquilo. Muitas de suas declarações, como comentários indiretos, elogios, são coisas que podem soar bem e você entende o que isso significa com essa roupa que você está usando. Essa tradução significa que você está parecendo uma vadia, você está parecendo que está querendo só like, só que, né? E a outra poderia ser, por exemplo, você é tão independente que não é de se admirar que não tem encontrado ninguém. Qual a tradução dessa frase? Você é tão rígida e difícil que ninguém quer estar com você. Quer ver outro exemplo dessas afirmações? Aposto que você é a pessoa mais inteligente da escola que frequenta. Mas o que está por trás daquilo ali? Você é o mais inteligente de todos aqui. Então você fica preso com essas declarações. Mas se alguém dissesse para você, bem, isso é o que essa pessoa disse, e uma outra pessoa ouvindo aquilo, que não reconhece esse tipo de indivíduo com que está lidando ali, com alguém narcisista, que narcisista oculto, ele poderia achar que isso é só um elogio, ou que você está exagerando. Mas a gente sabe que não é, porque é um elogio indireto, com uma mensagem por trás. Então você pode fazer sobre isso. Como que você pode lidar com isso e administrar esse narcisismo oculto que só você está enxergando na intimidade com esse indivíduo? Então, tipo de relacionamento de gerenciamento, né? Você tem que ter gerenciamento. Você tem que administrar o relacionamento agora. Você tem que administrar da melhor forma possível. Isso nem sempre é fácil, porque às vezes são colegas de trabalho, com que você tem que trabalhar, você não quer largar aquele emprego, e tem um relacionamento com eles. Às vezes essa pessoa narcisista oculta é seu pai, é o seu irmão. Então como que a gente faz isso? Por quê? Agora você tem que reconhecer isso, e é o que acontece com ambas as formas de narcisismo, evidente ou oculto. É que eu acho que muitas pessoas caem nesse reino que se eu machucar o suficiente, elas reconhecem que elas estão fazendo alguma coisa de ruim e que elas vão mudar o comportamento. Não vai acontecer. Você só muda o comportamento se ela quiser mudar. E o que eu digo a muitos dos meus alunos é que você nunca fará ninguém se sentir mal o suficiente para fazer coisas boas e pensar que o seu narcisista já ouviu por dentro ali, então você vai tentar fazer ele mudar o sentimento que ele tem, o comportamento dele. Você não pode fazer a maldade que você quiser, que ele não vai mudar. Você não vai mudar uma pessoa narcisista, isso não vai funcionar. Você tem que entrar aqui no modo de reconhecer isso. Aceitação radical. Portanto, existem outras maneiras de lidar com isso. O que eu vou dizer aqui é que eu não quero que você construa um casco de tartaruga. Eu quero só que você pare de se machucar. Quero reforçar você quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o que é bom. Você precisa aprender a confiar nos seus sinais e sensores internos em vez de externamente a opinião dos outros. E se isso for aparente, eu sei que é difícil, porque você cresceu com pessoas, às vezes, que eram narcisistas ocultos e você nem sabia. E eles fizeram muitos comentários, críticas, coisas dessa natureza com você. Mas você tem que construir o seu senso de identidade. E esse senso de identidade é realmente crítico, para que você não se machuque. Você tem que se proteger. Sendo aquele casco de tartaruga ou não, eu prefiro que você se proteja. Você não pode permitir que as pessoas te machuquem. Então, uma maneira que você pode fazer isso é se isolar da autoexploração. Se você for construir esse casco de tartaruga, fica difícil. Então eu quero que você faça mesmo se dedicar o tempo para aprender sobre você, recuperar a sua identidade, descobrir quem você é, descobrir o que você é bom ou é boa de fazer, descobrir as situações que você encontra que são boas escolhas que você gosta, que você acha que são boas para você e que você vai tomar aquela decisão. E outras pessoas podem querer te derrubar, mas isso não vai acontecer. Entende? Porque você vai permanecer firme no seu limite. E eu reconheço que isso é difícil se for um companheiro ou uma companheira, ou for um colega de trabalho. Mas quero dizer que a gente precisa de fazer isso. Será que a gente vai ter que deixar um emprego por causa daquela outra pessoa? Se for um pai, né? Como é que eu vou administrar esse relacionamento com meu pai? A gente tem que administrar o relacionamento e a gente sabe que é difícil. Eu entendo isso. E outra coisa que você tem direito de acabar com conversas que te machucam. Isso acontece muitas vezes com essas pessoas que entram nesses relacionamentos com narcisistas ocultos e ficam nesses relacionamentos encobertos e eles acabam às vezes tendo uma tolerância de abuso, né? Às vezes não continuamente doloroso, mas ele tem dor ali no meio. Então você acaba não sendo ajudado porque as pessoas também nem sabem que você está passando por aquilo ali. Então você tem que encerrar a conversa quando ela te machuca. E quando começa a ser assim, quando começa a fazer aqueles comentários indiretos, aqueles elogios indiretos, se você tiver um telefone, você tem o direito de desligar o telefone. Obrigado, né? Depois eu falo com você. Se você está numa festa e alguém começa a fazer isso, você tem o direito de falar
com quem você quiser, mas agora não quero conversar. Se estiver numa situação, provavelmente você vai ter que achar um jeito de sair dessa situação. Agora, outra coisa que é importante também é avaliar que o relacionamento tem limites. Esse é um relacionamento que você quer continuar? Esse relacionamento é um relacionamento doloroso? Isso é algo que te machucou o suficiente, onde você pode traçar uma linha e dizer que essa é a minha linha? Se você passar por cima dessa minha linha, que é meu limite, e não vamos continuar esse relacionamento? Então, eu sei que é mais fácil dizer do que fazer. Realmente é. Por isso que o Quebrando as Algemas é um treinamento. Às vezes, fazer a terapia pode ser muito bom para ajudar você a aprender, a entender e a treinar, a desenvolver seus limites, esclarecer seus limites, desenvolver bons relacionamentos. Também há muitas coisas boas para você aprender a fazer isso, a gerenciar esses relacionamentos. E eu acho que se você quiser conhecer melhor sobre o transtorno de personalidade narcisista e adquirir o conhecimento necessário para superar o término, ou conseguir superar toda a dor que essa pessoa ilógica está trazendo na sua vida, que esse narcisista está fazendo, conheça o meu método Quebrando as Algemas. Para saber mais a respeito, clica no site que está aparecendo na descrição desse vídeo. Ou você vai no seu navegador e escreve www.quebrandoasalgemas.com.br. Conhecimento, pessoal, é poder. E vídeos como esse podem ser essenciais para você recuperar a sua autoestima. Eu peço que você ajude meu trabalho aqui também, sabe? No YouTube, porque quando você curte, você se inscreve, você comenta, você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso me ajuda muito aqui, ajuda a minha equipe e eu. Outra coisa que você precisa fazer é reconhecer que o narcisismo se constrói a partir do medo e da insegurança. E essa insegurança de que eles precisam de ajuda e precisam buscar por si mesmos, dificilmente eles querem se consertar de dentro para fora. Temos que aprender a nos conectar uns com os outros e dizer coisas que se encaixam para que possamos seguir em frente e eles possam ouvir as coisas que estamos fazendo. Mas eles têm que fazer a escolha pela mudança. Por mais que você se importe com eles, por mais que os ame, por mais que reconheça o que é uma mudança positiva, eles em última análise terão que fazer essa escolha. E eu sei que às vezes pode ser uma coisa muito difícil de decidir. Conversamos muito sobre narcisismo oculto e as maneiras de gerenciar o narcisismo. Então, realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Também, quaisquer perguntas ou sugestões de vídeos que você possa ter, manda aqui para mim nos comentários. Gostaria de saber como é que você lida com o narcisista oculto na sua vida. Quem são eles? Eles são parceiros, são cônjuges, um irmão, um pai, um colega de trabalho? Comenta aqui embaixo para mim. Quem que é essa pessoa? Talvez é um amigo. Seria interessante ler isso aqui nos seus comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no meu canal.